Fala aí galera, bem-vindos a mais um vídeo e se você já usou Mandriva, hoje você vai ter aquele déjà vu gostoso. Galera, esse aqui é o Rosa Linux, é uma distribuição de origem russa que é um fork do falecido, do finado Mandriva, que ainda está no coração de muita gente por aí ao redor do mundo. O Rosa Lab, que é a empresa que mantém essa distribuição, ela ajudou o Mandriva nos últimos anos de vida a desenvolver a versão Oxygen de 2011, se eu não me engano, do Mandriva. Tanto é que basicamente o Rosa Linux é a continuação do projeto, assim como o Mageia são os dois sucessores espirituais aí do projeto Mandriva, basicamente. Inclusive você pode ver que os ícones que o Rosa utiliza são os ícones que o Mandriva lá de 2011 utilizavam. Eles não modificaram muito isso, eu acho que eles deram uma aprimorada na verdade em alguns ícones que não estavam presentes, mas em geral, né? E outra coisa que você pode reparar, você está olhando aqui a interface KDE, mas ela parece muito mais com o GNOME na verdade, parece um KDE com um GTK meio misturado aqui, é um tema personalizado. Eu vou abrir aqui o Dolphin para você ver. E uma das coisas que eu acho interessante no Rosa, na aparência dele no caso, além dos ícones que eu acho bonitos também, é que eles se preocupam em deixar as coisas minimalistas. Esse aqui é o Dolphin, mas nem parece, né? O Dolphin é reconhecido por ter um monte de opções aqui e tudo mais. Essas opções elas ainda existem, elas apenas estão ocultas, né? O Dolphin tem essa opção de configuração. Então é esse recurso que eles colocaram. Outra coisa que eles se preocuparam em adicionar aqui é uma usabilidade, né, parecida com o Windows, porque é uma empresa realmente que mantém, que tem foco em Enterprise. O Rosa Linux é distribuído com a interface KDE, mas ele também é distribuído com outras interfaces, apesar da KDE ser a principal deles. O Rosa Lab, que é a empresa que faz, também tem uma versão para servidor da distribuição, só que ao contrário da versão desktop, que é baseada, sei lá, no que sobrou do Mandriva, digamos, né, e com desenvolvimento próprio, claro, hoje em dia, a versão servidor ela é baseada em pacotes da Red Hat, né, pelo que eu li, pelo menos, eles fazem em cima do CentOS, customizações e coisas do tipo. Bom, o que a gente tem de diferente aqui? Na verdade, a gente tem basicamente o que o Mandriva era, que é uma interface KDE bem organizada e com recursos interessantes. Ele traz aqui o wallpaper padrão, é esse aqui atrás, e só traz mais um, que é aquele outro do KDE. Se eu abrir aqui, eu vou deixar o próprio, né? Se eu abrir aqui o menuzinho, vocês vão ver que tem aplicativos recentes, aqui ele traz o Chrome, Firefox, escritório. Na verdade ele é só um dos modos de visualização do KDE Plasma, né? Que tem as alternativas aqui de menu de aplicativo que você pode, enfim, mudar, né? Se eu colocar esse aqui, por exemplo, provavelmente vocês vão reconhecer o Plasma muito melhor. Tá? Dá para ter uma noção mais clara aqui assim. Vou aqui em histórico no centro de informações para mostrar para vocês a versão em que estamos. Estamos usando o Rosa R8, tá? Apesar de estar 2014.1 aqui, ele não é relativamente desatualizado. Tá? Eu baixei ele essa semana, na verdade, e tem algumas atualizações para serem feitas, de fato, mas não são tantas assim. Você pode ver que os pacotes são um pouco antigos, talvez pelo foco empresarial, pela questão de estabilidade, não sei. Ele tem release fixa, não é rolling release, é mais parecido com o Ubuntu do que com o Manjaro, por exemplo. Está usando a versão 5.7 do Plasma com o kernel 4.1, só que é uma versão customizada deles. Além disso, a gente também tem algumas ferramentas para instalação de drivers, por exemplo, e configurações do tipo. Passando em breve aqui para vocês terem uma noção de quais são os aplicativos que eles trazem. Esse aqui são os aplicativos voltados para a internet, tem o Thunderbird aqui e tal, tem o KTorrent, o Chrome e o Firefox. Temos aqui em escritório o LibreOffice, vou abrir aqui o Writer para vocês verem como ele se parece. Aliás, tem o ícone do Writer direto aqui na barra. Deve ser um programa popular dentro da distribuição. É o LibreOffice 5. Tá? Vamos abrir aqui de novo, acho que deu algum problema. Vamos aguardar que ele abra aí. Vamos torcer para ele abrir, na verdade. Aqui em gráficos nós temos o GIMP, também ele já traz aqui, o Color Paint. Aqui nós temos o Xene para Scanner. Por algum motivo ele não está abrindo o LibreOffice, não sei lá porquê. Tá? Mas é o LibreOffice 5. Antes eu tinha feito um teste prévio e ele tinha funcionado. Aqui em som e vídeo nós temos o Rosa Player. Não sei se fala Rosa, na verdade, o nome da distribuição, porque é russo, né? Mas eu estou chamando de Rosa porque é mais fácil. Ele é todo em português, tá?
tem tradução completa, isso é uma coisa boa. E a interface, esse aqui é o único programa, assim, tirando os outros de instalação de programas e tal, que na verdade vem do Mandriva, que eu reconheço claramente que é feito pelo Rosa Lab, que é um player. Eu não sei por que eles estavam precisando de um player diferenciado aí, mas de qualquer forma, tá aí. Tem o Clementine, que vem junto, já vem com o Audacity também, o Kdenlive, o editor, ele já vem aqui. A gente pode ver aqui, vamos tentar abrir ele para vocês terem uma noção de como ele está. Estabeleci aqui um projeto de 30 FPS, bem comum. Aí, ó, temos aí o nosso Kdenlive. Aqui em tema, a gente pode botar o Breezy, talvez. Vamos ver se ele vai reconhecer. Eu não tenho como mudar os estilos, aparentemente, então eu não consigo mudar ele muito bem. Mas, né, de qualquer forma, vamos ver qual é a versão aqui do Kdenlive. 15.4. É um pouco antiga, visto que ele já está lá no 16 e vai bolinha, né? Aqui a gente tem um plasma exatamente como que você está acostumado, talvez com alguns recursos a menos. Como, por exemplo, o menu aqui ele não abre com a tecla Super. Você vai ter que usar o antigo Alt F1, que nas versões recentes do Plasma eles já extinguiram, né? Aqui em ferramentas a gente tem basicamente coisas do projeto KDE, também não tem nada demais. Em ferramentas do sistema é onde a gente tem algumas coisas extras que você não encontraria talvez num KDE comum e em outras distribuições que não são variações do Mandriva. Que em carga do sistema você pode ter uma noção de quando ele está gastando, cerca de 570 MB aqui. E provavelmente algumas coisas são de coisas que eu mesmo abri. Você pode ver que 18 MB aqui é só do próprio Cassis Guard aqui, que é o monitor do sistema. Bom, vou mostrar as coisas diferentes e legais que ele tem. Eu vou mudar aqui o modo para o padrão dele, tá? Vamos deixar ali padrãozinho. E aqui a gente tem dois ícones interessantes, configurações do sistema e instalar e remover programas. Configurações do sistema é uma mescla do painel do KDE com outras coisas. Eles acrescentaram várias formas de você configurar algumas coisas que no KDE padrão não tem. Especialmente nessa seção de administração do sistema, onde você pode atualizar o seu sistema por aqui. Tá, vou dar 2 cliques aqui para abrir. Ele tem um gerenciador, não, sim aqui. Ele tem um gerenciador de atualizações. Eu acho que eu abri 2 sem querer. O que eu fiz aqui? Ele tem um gerenciador de atualizações parecido com o do Mint. Então ele vai mostrar as atualizações presentes aqui, certo? Ele faz um download aqui das listas de repositório, a consulta, né, para ver o que tem de atualização, mostra aqui para gente e depois é só clicar no atualizar aqui ou marcar as atualizações que você quer fazer, parecido com o Ubuntu também, né? De certa forma, a maior parte das distribuições tem algo assim. A diferença é que as que usam Gnome normalmente estão utilizando o próprio Gnome Software para fazer isso, ou no caso do KDE, o Discover, né? Mas eu vou deixar ele atualizar aqui para vocês verem. Enquanto isso, a gente vai dar uma passeada aqui nas outras opções. Você tem configuração de firewall por aqui, você tem configurações de permissões de ferramentas, uma opção avançada, configuração de placa de vídeo e monitor, onde você pode também configurar, da mesma forma que você configura aqui nessa seção a resolução e coisas do tipo, aqui você também pode escolher o driver que vai ser utilizado. Falando em driver, você tem a ferramenta de configuração de hardware, que é algo bem diferente aqui. Ele permite que você enxergue com clareza quais são os drivers que você tem no computador. Olha só aqui o atualizador de programas, ele terminou de fazer vistoria. Eu tenho vários pacotes aqui para fazer atualizações. Você pode selecionar, digamos, aqui, esse aqui é um drive de vídeo, por exemplo, que vai mostrar o que é exatamente, quais são as notas, né? E ele foi suportado, foi feito pela equipe do Rosa. São detalhes da versão instalada, quais são os arquivos que vão ser instalados, o que mudou da versão passada para essa e novas dependências que vão ser necessárias instalar. Então é só você marcar todos e atualizar ou sair, seja lá o que você for fazer. Colocar alguns programas que estão selecionados, deseja realmente sair, sim. Esse aqui é o detector de hardware, então, por exemplo, eu posso vir aqui em processador e ver qual é o driver e quais são as informações do meu processador. Olha só que interessante, bem legal mesmo. Além disso, tem também aqui o gerenciador de mídias, onde você pode, é parecido com o SUSE nessa questão, onde você pode habilitar os espelhos, né, os mirrors de repositórios.
A organização me lembra um pouco a do Debian mesmo, com main, contrib, non free e tal, aqui restrict, entre outras coisas. É só você marcar o que você quiser para instalar. Como você pode ver por esse ícone, já dá a entender que o Rosa ele usa pacotes RPM, justamente por ser vindo lá do Mandriva, né? Então ele tem a utilização desses pacotes. Muitos dos pacotes que você vai encontrar na internet em RPM vão funcionar nele, alguns outros talvez não. Nós temos aqui a opção de instalar e remover programas, que é equivalente a você vir aqui no menu iniciar e clicar nesse íconezinho. Tá? Ele vai fazer uma atualização breve aqui da lista. É uma espécie de central de aplicativos, mas não tem aquela cara exatamente de lojinha de aplicativos. Ele tem mais uma cara de Synaptic bonitão, assim, mais bem organizado, sei lá. Lembra também aquele gerenciador de pacotes que eu esqueci o nome, que vem com o Debian, com GNOME. Aqui você tem uma filtragem por temática, então, por exemplo, se eu quero, vamos ver, escritório e quero instalar o AbiWord, ele vai me listar aqui, eu marco ele aqui, né? Dou um checkzinho no checkbox, ele vai me mostrar quais são as dependências necessárias de eu instalar, eu vou dar um ok, eu aceitei, né, que vou instalar essas dependências, tem todas as informações que você quiser saber sobre ele aqui embaixo e tudo mais, quanto que ele vai utilizar, quanto espaço livre eu tenho e é só clicar no aplicar para fazer a instalação. Tem também aqui alguns outros filtros que você pode aplicar, como por exemplo a configuração para mostrar aplicativos que são de atualizações ou só metapacotes, por exemplo. Aqui em todos você pode listar os que estão instalados e os que não estão instalados. Assim, os que estão instalados você consegue remover, por exemplo, não quero mais o LibreOffice. Então você desmarca ele aqui e aplica e assim você acaba removendo os programas do computador. É bem prático até de se utilizar, não é uma interface estilo lojinha, mas é bem intuitivo até de você mexer se você souber o que cada pacote significa e tiver paciência para ler, caso você não saiba também. Aqui na central de controle tem outras coisas que pode ser interessantes de vocês conhecerem. Deixa eu maximizar aqui para vocês verem um pouquinho melhor. Tem aqui uma ferramenta de controle de acesso à internet para controle dos pais ou o controle da empresa, né? No caso, você pode escolher o que os usuários vão poder fazer. Basta você adicionar aqui e colocar o bloqueio por horário, ó, por exemplo. É uma ferramenta que não se encontra em qualquer distribuição também. Aqui em configurar placa de vídeo, ó, vamos lá de novo. Ele vai pedir para eu escolher qual driver eu quero utilizar. Eu estou usando máquina virtual, por isso que está mostrando dessa forma. Mas você escolhe o driver de vídeo por aqui. Não é tão complicado assim de instalar, tá? Bem tranquilo até eu diria. Só que a disponibilidade de drivers, pelo que eu pesquisei dentro dos repositórios, não é a melhor possível. Então você vai estar usando alguns drivers que são estáveis, mas não são os que vão trazer mais desempenho. O que pode ser que não seja o ideal para quem está pensando em usar o sistema para jogar. Por exemplo, aliás, vamos aqui no instalar programas, para vocês terem uma noção do que está, o que não está no repositório. Tem programas que são de código aberto que são comuns de todas as distros, mas uma coisa que iniciantes especialmente vão se questionar é como eu instalo, por exemplo, Spotify, que não está aqui. Vamos ver se eu encontro algo do tipo aqui. Ó. Ou a Steam, por exemplo. Deixa eu colocar aqui programas com interface gráfica. Eu coloquei instalado, eu tenho que mudar aqui, senão não vai aparecer mesmo, agora que eu vi. Todos. Vou colocar Steam e vamos dar uma pesquisada. Vamos colocar Spotify e dar uma pesquisada. Vamos colocar Chrome e dar uma pesquisada. Tá vendo? Não tem determinados pacotes familiares. O Chrome ainda você acha o .rpm lá no próprio site, mas os demais você vai ter que dar uma pesquisada e conhecer o processo de instalação do Rosa. Infelizmente ele não é uma distribuição muito famosa, pelo menos aqui no Brasil. Então, o suporte, a documentação dele não vai ser excelente com toda certeza. Para quem que eu recomendo um sistema operacional dessa forma? Se você precisa instalar, de repente, uma distribuição que tem essa interface KDE e você não vai mudar muito, ela vai instalar tipo, num quiosque, por exemplo, pode ser uma coisa interessante. Ou você pode considerar o Rosa se você é uma dessas pessoas que sente muita saudade do Mandriva e não gostou tanto do Mageia, por qualquer motivo que seja. Então o Rosa é uma opção interessante. De qualquer forma, eu gosto de trazer esses vídeos para vocês conhecerem soluções que são criadas em outros lugares do mundo
para atender determinadas demandas. Você pode ver que tem várias empresas tentando fornecer um sistema operacional confiável e com recursos para que as pessoas não precisem gastar tanto dinheiro com coisas que na prática não são úteis, como licenças, né? Você poderia colocar aí o argumento de que quando é necessário determinada ferramenta e essa é a forma de adquirir ela, as licenças são uma coisa a ser considerada, e nisso eu concordo. Mas em muitos casos não seria necessário gastar tanto dinheiro simplesmente para você ter o direito de utilizar aquela ferramenta que você provavelmente nem vai usar todo o potencial dela. Será que não existe uma ferramenta mais viável, que seja mais barata e atenda a sua necessidade? Bom, é isso que o Rosa Linux tenta fazer lá pelas bandas da Europa, principalmente a parte russa, onde eles têm um mercado considerável, pelo que eu pesquisei. Bom, eu vou ficando por aqui, espero que você tenha gostado de conhecer essa distribuição diferente aqui. Se você não conhecia do Mandriva, vale a pena até dar uma pesquisada aí, tentar conhecer, porque tem uma história muito interessante, inclusive em relação ao mercado brasileiro, por causa da conectiva, né? E até o próximo vídeo. Eu vou ficando por aqui agora sim. Valeu, falou, até mais.